Olá, meu nome é Eduardo Vinícius, sou aluno do curso de especialização em redes de computação distribuída do Instituto Federal do Mato Grosso. Na matéria de redes de computadores, irei fazer uma apresentação sobre a administração e a gerência de redes. Será tratado o conceito, a importância do gerenciamento, as áreas funcionais do gerenciamento, ferramentas para inspeção e monitoração. Primeiramente, gostaria de conceituar o que seria a gerência de redes, né? Segundo Stalins, o objetivo da gerência de redes é monitorar e controlar os elementos de rede, sejam eles físicos ou lógicos, assegurando um certo nível da qualidade de serviço. Então a gente pode observar que a primeira importância da gerência de redes seria tanto a administração e a assegurar a continuidade do funcionamento da rede. Prosseguindo, qual que é a importância? Podemos citar alguns tópicos de como seria importante a atividade do gerenciamento de rede. Tá? Monitorar e gerenciar o funcionamento da rede de computadores. Bom, claro que isso aí é uma função óbvia nesse caso, né? Ou seja, o gerente de redes ele vai ter a função de sempre monitorar os recursos e gerenciar a rede no aspecto de seu funcionamento. Ele vai passar sempre por uma constante avaliação do desempenho da rede. E diante disso também identificar as falhas, garantir a segurança física e lógica da rede e a disponibilidade dos serviços. Quando a gente pensa num gerenciamento de redes, a gente sempre tem que pensar também que a área de TI dentro da empresa ela faz parte da sua estratégia de negócios, então manter a rede, gerenciar e manter a rede de forma efetiva, ela é importante até para a continuidade dos negócios. Então, quando a gente imagina que uma rede ela vai crescendo e acompanhando o desenvolvimento da empresa, ela vai se tornando mais complexa, a questão de adição de novos recursos, de usuários e de outros fatores que vão aumentando a sua complexidade, ou seja, que vai passar de uma rede muito simples, com apenas um servidor, por exemplo, ou algumas máquinas, então ela passa a ter uma variedade, uma heterogeneidade de sistemas operacionais, de recursos de rede. Então é necessário também que a função do gerenciamento ele acompanhe essa complexidade no sentido de controlar o crescimento da rede e de garantir o seu funcionamento. Bom, no que se refere às áreas funcionais do gerenciamento, a gente pode se basear inicialmente pelo modelo OSI, né? Porque primeiro que ele se baseia logicamente pela arquitetura de rede, né? Que são as 7 camadas do modelo OSI, porque cada camada ela vai ser responsável por uma parte da tarefa. Então, ou seja, cada uma das 7 camadas do modelo OSI ele vai ter uma função, obviamente, né? E isso também implica na forma como será feita essa administração e gerenciamento. E uma questão de funcionamento também é que quando os dados, quando necessários, eles serão passados para a camada superior. E quando eles chegam na camada de aplicação, são passados para a aplicação apropriada. Ou seja, aquele dado ele vai ser tratado, a partir do momento que chega na camada de aplicação, ele vai ser tratado por uma aplicação específica, certo? Uma situação específica, claro. Tem uma questão também que é um modelo que, dentro do modelo OSI, que seria o FCAPS, né? Que seria o falha, configuração, contabilização, performance e segurança. Esses 5 itens foram tomados como referência porque foram criadas gerências dentro dessas áreas justamente para ter um melhor controle, um melhor gerenciamento e administração. O que seria o gerenciamento de falhas? A função dele é o que? Ele vai detectar, isolar, notificar e corrigir operações anormais no funcionamento dos recursos da rede. Então isso vai desde inicialmente de manter e examinar os logs de erros, né? Porque cada um dos dispositivos de rede eles vão sempre estar gerando logs de erros e eles precisam ser tratados justamente para identificar onde está o erro. Ele vai receber e registrar a notificação de erros e atuar em função dessas. Ou seja, essa parte do gerenciamento ela vai tratar justamente
através da leitura dos logs, identificar e atuar de cima dessas falhas no intuito de rastrear o que? Problemas, certo? E a partir desse rastreamento de problemas que ele vai executar uma sequência de testes de diagnóstico e corrigir problemas com vistas a assegurar a operação contínua da rede. Todo esse trabalho do gerenciamento de falhas, ele também, de uma certa maneira, acaba interligando também a questão do gerenciamento de desempenho, porque normalmente quando se ocorrem falhas, isso também pode afetar o desempenho da rede. Então, a parte do gerenciamento de desempenho, ele vai ser um controle de atividades e de monitoramento do uso dos recursos do ambiente de rede. Cada um desses recursos que a rede disponibiliza, ele tem que ser constantemente avaliado do ponto de vista do seu desempenho, ou seja, para controlar o comportamento desses recursos, avaliar as atividades de comunicação oferecidas na rede, uma monitoração da operação diária da rede, localizar os pontos críticos do sistema, gargalos, pontos de falha que inibiriam a parte substancial do uso da rede, registro de dados de operação, auxiliar funções de análise da demanda de planejamento de capacidade. Tem esse ponto interessante aqui, ou seja, localizar os pontos críticos do sistema. Muitos desses pontos críticos eles podem ser identificados pela gerência de falhas, que após a sua ação corretiva ou de identificação para a correção, isso também tem que ser repassado para a gerência de desempenho para tentar identificar o que estaria originando esse problema. Então, ou seja, o gerenciamento de desempenho, a função dele é garantir que a rede vai estar sempre com um desempenho dentro do esperado para aquele ambiente de rede. Gerenciamento de configuração. O gerenciamento de configuração é um conjunto de facilidades que exerce o controle sobre o que está na rede. Então, alguns pontos que a gente pode observar que é o que? Ele considera a rede como um sistema dinâmico em permanente transformação. A rede ela sempre vai estar em crescimento, seja na adição de novos recursos, de novos usuários, servidores, serviços, ativos de rede. E toda essa parte, e toda essa adição de novos recursos, ela logicamente precisa passar por uma configuração, a partir do momento em que são instalados. Toda essa configuração tem que ser gerada na documentação justamente para prever, para localizar o conjunto. Retomando, o gerenciamento de configuração ele vai fazer o papel de ter listado todas as configurações dos dispositivos da rede, certo? Porque ele provê uma manutenção também da estrutura física e lógica da rede. Ele vai acompanhar o ciclo de vida do componente e sua configuração. A partir do momento em que o recurso é adicionado à rede, desde a sua configuração, da sua instalação e configuração, a vida útil desse equipamento sempre vai estar sobre a gerência de configuração. Também vai identificar os componentes em um nível apropriado e suas relações. Dentro da topologia da rede é importante que o gerenciamento de configuração saiba onde está cada um dos seus elementos, no que se refere à sua posição de funcionamento, tanto em relação à sua efetividade de funcionamento quanto à sua questão de desempenho. Ele vai monitorar cada componente, documentando as trocas que devem manter os requisitos básicos estabelecidos. Aqueles equipamentos que precisam passar por uma manutenção, que precisam passar por uma substituição, tudo isso tem que estar dentro do gerenciamento de configuração, porque é necessário que se mantenha documentado tudo que foi feito em relação àquele componente que sofreu essa intervenção. Mantenha os registros de status de cada componente, a topologia e dispositivos, o status de funcionamento e também a questão de geração de logs de funcionamento, tudo isso também está dentro do gerenciamento de configuração. Executa alterações na configuração do sistema visando isolar falhas e auxiliar as situações críticas ou atender às necessidades dos usuários. Quando há necessidade de uma configuração do sistema, lógico ou físico, ou de qualquer dispositivo ativo da rede, é interessante observar que a gerência de configuração ela vai
também ficar vistoriando a questão de falhas, ou seja, a intenção também de isolar as falhas relativas à configuração daquele equipamento, para que seja identificado o problema, né, uma situação crítica seja identificada, para que seja resolvido isso também, e observa também até do que a rede precisa, ou seja, ele escuta, muitas vezes, é necessário que ele escute a necessidade dos usuários em relação aos serviços oferecidos pela rede. Um outro ponto que a gente tem que tratar seria a gerência de segurança. O que ela faz? Ela tem a função de acompanhar e controlar o uso da rede, assegurando o uso apropriado. A segurança de rede ela é um dos fatores principais de sustentação do sistema, porque ele vai garantir que a rede seja segura no que se refere ao acesso indevido interno ou externo, também a questão da atuação de agentes que possam causar problemas na rede, como vírus, malware, ou seja, qualquer tipo de ação que venha a ameaçar a segurança da rede. Então já pode observar que um dos fatos, por exemplo, é cuidar dos mecanismos e procedimentos de proteção. Toda aquela parte de appliance de segurança, que seria o firewall, proxy, controle de conteúdo, tudo isso está dentro do gerenciamento de segurança, e é dentro desse gerenciamento que acontece toda essa documentação e manutenção desse sistema. Cria, apaga e controla serviços e mecanismos de segurança, que isso também continua sendo a função no que se refere aos equipamentos de segurança. A política de segurança, as regras de acesso do firewall, por exemplo, tudo isso está dentro da função do gerenciamento de segurança. Suporte e ele vai suportar e garantir a política de segurança adotada. A partir do momento que a política de segurança é implantada na rede, juntamente a equipe de TI, juntamente com a diretoria da empresa, implementa essa política de segurança, é o gerenciamento de segurança que vai ficar responsável por garantir a aplicação daquilo que está escrito na política de segurança, para garantir que não haja usos indevidos ou qualquer outro tipo de atividade que possa ser uma ameaça à segurança e à estabilidade da rede, no que se refere à disponibilidade também, né? Gerenciamento de contabilização. O gerenciamento de contabilização é interessante porque ele é o quê? Ele é um conjunto de facilidades que permite o controle e, eventualmente, a tarifação pelo uso dos recursos. Quando se pensa em tarifação, seria o quê? Seria gerenciar o uso, por exemplo, de discos, o uso do tráfego de rede, ou seja, o gerenciamento de contabilização ele vai tentar entender como está havendo o uso e o consumo desses recursos, e que isso justamente até ajuda a controlar o uso deles, certo? Permite que as tarifas sejam aplicadas aos recursos de rede, como tinha dito, né? Os discos compartilhados, banda de dados, arquivamento remoto, serviços de telecomunicações, e-mails, tudo isso aí ele vai passar por uma contabilização no que se refere ao consumo dentro da rede, o consumo desses recursos, certo? Ele viabiliza viabiliza a identificação de custos para a rede e seus recursos. Mantém os limites de consumo. Quando ele fala manter os limites de consumo, é sempre tentar entender aonde, a partir do momento em que há um desequilíbrio de consumo de algum tipo de recurso, em que isso pode inclusive estar provocando problemas na rede, é necessário entender por que está havendo isso. Se seria pelo uso inapropriado por parte do usuário, se seria algum erro de sistema, se seria ou até mesmo provindo de uma ameaça, né, a partir do momento em que há um acesso indevido à rede que esteja provocando um aumento de qualquer um desses recursos. Efetua melhor distribuição de recursos e alimenta trabalhos de planejamento. Os dados gerados através dos recursos do gerenciamento de contabilização, eles também são usados até no planejamento da rede, né, seja na sua expansão, seja na sua tomada de decisão relativas à sua administração. Por isso que é muito importante manter esse gerenciamento, porque ele vai garantir que os recursos de rede sejam sendo usados, né, estão tendo um consumo apropriado para o ambiente da rede e um melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados. A gente vai entrar na questão agora das ferramentas de inspeção e monitoração.
Quando se refere a analisar a rede, a gente tem que pensar que vão existir dois tipos de análise, né, que seriam a nível físico e seriam análise dos protocolos, que seriam análise lógica da rede, né. É interessante que quando se faz, por exemplo, utiliza um equipamento específico para análise de rede, o que ele vai fazer? Ele vai entender a parte física da rede, ou seja, um teste de parâmetros elétricos de atenuação da rede, a detecção de falhas do cabeamento, que inclusive pode até detectar desde de uma simples falha, por um desgaste de um segmento de rede, ou até mesmo o rompimento de algum tipo de cabo, que inclusive pode ser, não precisa necessariamente ser somente ser todo cabeamento, melhor dizendo, né? Fibra ótica, par metálico, tudo isso aí está incluído dentro dessa ferramenta de inspeção. A gente pode olhar nessa figura aqui, que é um testador de cabo. Esse testador, o que ele faz? Uma vez que você conecta ele na rede, ele vai fazer as leituras de atenuação de sinal, ruído, e vai também, alguns deles inclusive são usados também para certificação de cabeamento, né? Uma vez que o cabeamento é implementado, e ele precisa ser certificado para garantir seu perfeito funcionamento dentro das normas. Nós temos também os analisadores de protocolo. Essa parte de análise de protocolo seria o quê? A partir do momento em que a gente coloca roda softwares na rede como um sniffer, por exemplo, para captura e análise de pacotes, ele vai analisar também o tráfego da rede. Tudo isso aí vai se fazer o quê? Para gerar uma coleta e uma análise de dados estatísticos também. Um exemplo disso aí é o Wireshark. O que ele faz? A partir do momento em que ele passa a escutar tudo que se está na rede, ele começa a analisar os pacotes, os tipos de pacotes, quem está gerando pacote, e vai gerar dados estatísticos também sobre o que está rodando na rede, né? Que tipo de aplicação está trafegando na rede. Isso é importante também, inclusive, tanto para manter o desempenho, quanto para manter também a segurança da rede, porque muitas vezes é bem possível da gente analisar, por exemplo, o uso indevido de rede, até mesmo por ataques, através da análise de protocolo. Bom, esses foram os pontos que eu tratei no que se refere à análise e gerência de redes, e que a gente observou que essas 5 gerências que foram tratadas, elas são importantes para manutenção, administração, manutenção, planejamento e para garantia de continuidade do negócio a partir do momento em que se mantém a sua rede de dados sempre disponível e funcional e segura. Certo? Foi usado como referência o livro de gerência de redes, né? Do gerência de redes da RNP. Tá? Por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigado.